O nosso texto-chave hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3. Inscreva, deixe seu like. Oi, Luísa, é você? Olha, presta atenção, hein? Presta atenção, Luísa. Você não tem falado as coisas que eu mando pra Flor. E a Flor também tem falado pra você. Isso. Flor, por favor, fala pra Luísa que ela não tá me dando ibope, poxa. Ela não tá ligando lá, eu sigo, entendeu? Essas redes sociais com YouTube, isso, com o YouTube. Lá no YouTube tem que se inscrever. Isso. Se inscrever. Não tá vermelhinho assim embaixo do vídeo? Se inscrever. Isso. Tem que curtir. Tem que compartilhar e comentar. Entendeu? Fala pra ela se ligar. Que eu tenho que falar pra ela, vamos combinar, mas ela não tá se ligando, que a gente tem que combinar mesmo, de verdade. O nosso texto-chave hoje está em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 de 1 Coríntios. Deus, em sua graça, ensinou-me a ser um construtor sábio. Eu assentei o alicerce e outro construiu sobre ele. Entretanto, aquele que constrói sobre o alicerce precisa tomar muito cuidado como constrói. Agora o versículo 11 é a chave, desse nosso vídeo hoje. 1 Coríntios 3, versículo 11. Porque ninguém é ninguém de nenhuma religiosidade, de nenhum estatuto, nem daqui nem dali. Ninguém é ninguém, Porque ninguém pode colocar qualquer outro alicerce, outro fundamento, além do que já está posto, que é Jesus Cristo, o único mediador, consolador, salvador, edificador, iluminador, revelador. Verdade? João 1,14. E ele se fez carne e habitou entre os judeus. 12. No entanto, existem vários tipos de materiais que podem ser usados para construir sobre esse alicerce. E é muito, material. Alguns usam ouro, outros usam prata e outros pedras preciosas. E outros constroem com madeira, com ferro e até mesmo com palha. Tem acreditado? Fulano está muito assim, mas fogo de palha. Mas vamos hoje tá encerrando por aqui. E o que importa é que nós sejamos um vaso útil, Porque muitas das vezes, você entra num lar, você vê aquele vaso, lá no cantinho, Que muitas das vezes nem é percebido. Mas aquele vaso, às vezes, é mais útil do que aqueles que estão, às vezes, por cima dos móveis, que a gente já logo vê, Porque é Deus, é Yahweh, que sabe o que ele planta no vaso, que ele guarda no vaso. Verdade? Então, vamos prestar bem atenção, nesse amor já consumado, tá bom? E vamos ficar por aqui hoje, mas logo voltamos, a continuar com as nossas mensagens, a ouvir dos altos céus, a luz, a lucidez, e a gente está compartilhando uns com os outros, tá bom? Até lá! Vou aproveitar que estamos falando de vaso, tem esse vaso de honra ou de desonra, e eu vou lembrar de
que também, não sei se é dom que eu falo, acho que é dom, né? Porque Deus de criança, que às vezes tem uns sonhos, mas que não é sonho, é um sonho de visão, né? Não quero entrar em detalhes aqui. E uma vez, eu lembro que eu ia começar a participar assim, de umas vigílias, né? Do qual, assim, eu até estava assim, na direção, né? Elaborando as vigílias. Então, quando eu estava nessa proposta, e eu ali, né, até vendo tem assim, os títulos, né, das vigílias e tudo, e a primeira eu me lembro assim que veio para mim de falar sobre, acho que encontros de vasos, foi alguma coisa assim. E aí eu tive, né, esta visão, falar rápido, né, eu tive aí essa visão. Aí a visão qual foi? Aí eu vi assim o líder, pastor da igreja, né, o pastor da igreja, assim, sentado, né, num canto assim, do púlpito, e assim, mas assim, quase tapando ele, muitos vasos de verdade, assim, com esses vasos de barro, assim, uns vasos, né, igual esses vasos que o olheiro faz mesmo, assim, uns vasos de barro, assim. Aí, então tinha muitos, uns assim, dentro do outro, muitos assim dentro do outro, grande assim. E eu assim, eu olhava, assim, a igreja é grande, né? Dessa igreja específica que eu tô falando. Aí então eu vi assim, os bancos tudo vazios, né? E os vasos lá. E eu olhava assim, que eu estava preparando uma festa, uma vigília, né? E então eu olhava e eu não via assim ninguém. E eu olhava assim, eu ouvia a voz, uma voz falou, né? Uma voz falou, como pode vasos quebrados, rachados, se encher de azeite? Porque é o azeite que tem que encher o vaso para transbordar, para chegar a outros. Mas como encher os vasos se todos os vasos estão quebrados, sofridos, rachados, sem consertos e sem vontade de se consertar? E eu olhava assim, e aí os vasos iam se quebrando mais, né? Só de um lado ficava assim os vasos, dentro do outro, assim, tudo triste. E uma outra parte iriam se quebrando mais ainda, assim. Então eu tive essa visão. Essa visão foi antes da primeira vigília, que foram acho que uma sequência de 4 vigílias, né? Se me falha a memória, foi em 2017. Então, aí eu lembro disso, dessa visão, né? Então, hoje vou parar por aqui, né? Mas eu quero ainda contar de outra visão. Há muito tempo atrás, assim, me parece que foi 2011. Eu acho que eu tenho quase certeza, foi em 2011, que eu não estava presente nessa mesma congregação do que eu falei sobre essa visão. Eu não estava, mas que eu estava morando em outro lugar. Mas, assim, eu estava já para voltar, né? Para esse bairro, então eu iria voltar assim, eu não estava com vontade de voltar para lá, mas enfim. Aí eu quero falar da visão. Aí eu vi uma, assim, foi tão diferente que eu fiquei com um sentimento muito grande, que eu fiquei tão assim, tipo desesperada, que eu cheguei a vir na Nova Iguaçu, né? E cheguei a comentar, talvez ela não vai se lembrar, mas eu cheguei a chamar
uma certa pessoa, que não vou falar nomes, né, que é líder, né, até hoje. Então eu peguei e comentei com ela sobre assim, que eu tinha, me deu aflição, e eu acho que eu tinha, não sei se era para falar, eu tinha que ser que eu falei. Então, assim, né, claro, a pessoa talvez recebeu um sonho qualquer, né, tadinha. Mas, assim, como que foi a visão? Na época eu lembro que eu chegava para uma festividade, tá, do qual acontece todos os anos. Aí eu cheguei porque eu vou lembrar que eu fui convidada nisso, tipo que eu tive essa visão. Que exatamente foi em 2011, eu voltei para Nova Iguaçu em 2012, abril de 2012. Isso foi em novembro de 2011. Eu fui convidada para vir, eu tenho até gravado um louvor que eu cantei nessa igreja, né? Só vai ser alegria, só vai... Então, a menina que estava fazendo a festividade me convidou e eu vim, cantei. Mas antes de eu vir cantar, eu lembro que eu tive essa visão. Foi quando eu vim cantar assim, eu lembro que eu comentei, eu tive aquele pesar assim, eu comentei com uma essa pessoa específica que estava na visão. Então, qual foi a visão? Deixa eu falar logo. Eu tive a visão que eu chegava para a festividade, e aí quando eu chegava, só tinha essa que é líder até hoje, com o pastor, né? Um pastor que é ajudador, não é o dono da igreja, não, é o ajudador. E estavam os dois na porta assim da igreja, né? Que é a líder das mulheres, e com esse pastor que é ajudador, estava assim. E eu chegava, eu assim, estava diferente, que eu não via, assim, movimento, né? Porque assim, foi assim, muito movimento no dia das coisas da festa, eu não via movimento. Aí quando eu chegava assim, na parte de cima que eu olhava, assim, eles estavam assim, cabisbaixo, os dois, tipo, triste, ou orando, não sei, alguma coisa assim. E eu olhava, a igreja estava cheia. Olha, presta atenção, hein? A igreja, eu olhava assim, a igreja estava cheia. Mas estavam todos sentados, virados para fora. Não estavam virados para dentro. Estavam virados para fora. E uma coisa que me chamou muita atenção, eu vi nenhum deles tinha rosto. Assim, tinha a cabeça, né? Mas assim, não tinha rosto. E todos sentados assim, eu olhava assim, eu não entendia, né? Todo mundo não tinha rosto. Tinha as pessoas lá no púlpito, assim, eu não sei quem, me lembro, assim, sem rosto, assim, não tinha fisionomia. Então, quer dizer, não tinha identidade, né? Eu acho que tá falando que a igreja estava, não sei se era um momento, ou se, no caso, ia ser uma coisa que ia acontecer no futuro, não sei, estava sem identidade. E eu olhava assim, né? Como que eu né? Me chamaram para ali, para coisa assim, e estavam todos de costas, todo mundo olhado assim. E eu chegava, eu ficava falando, né, com essa líder e esse pastor que estava ali na porta, assim, né? Mas eles assim, só choravam, assim, como se fosse, eu estivesse orando e chorando, os dois. Só vi assim os dois, né? Então é isso, eu quis hoje estar compartilhando com vocês, né? Tem muitas outras visões que eu já tive, não só desse lugar, não, mas de outros lugares, né? Então, eu vou parar hoje por aqui, tá bom? Depois a gente fala mais sobre as visões. Até o próximo vídeo. E não esqueça de dar o joinha, de comentar, compartilhar. Paz. Se inscreva. Nunca pare de lutar, nunca pare de sonhar.